Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar no nosso último encontro antes da nossa prova na semana que vem. Esse é o nosso 17º encontro. Eu espero que tenha sido a nossa matéria tenha sido assim engrandecedora para vocês. Como eu falei lá na nossa primeira aula, eu sei que vocês já vêm com muitos elementos, eu sei que já vêm assim com muitos estudos, muitas coisas já prontas, desde a época que estudavam para concurso, né? E eu sabia que a matéria não ia ser tão enriquecedora, mas eu deixo aqui para vocês essa sugestão, uma orientação de nunca perderem contato com as matérias jurídicas, né? O direito muda muito, a gente esquece muito por não usar, e é muito bom a gente conhecer como que as coisas funcionam no mundo do direito, né? Então, sobretudo na área de vocês, que envolvem muitos riscos, por assim dizer, né? Riscos tanto à vida quanto à própria função, né? Quanto ao próprio, a própria atribuição de vocês, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso último encontro. Quero dizer que para mim foi muito proveitoso, gostei muito e espero que para vocês tenha sido assim também, tá bom? Como eu já falei, nosso 17º encontro, nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade civil do Estado e estou aqui para poder trazer para vocês algum conteúdozinho sobre esses 4 assuntos, né? São essas noções sobre responsabilidade civil, os fundamentos da responsabilidade civil do Estado, causas excludentes e atenuantes e reparação de dano, obrigação de reparação de dano, né? Primeiro, eu quero trazer assim para vocês, logo de início, né? A palavra responsabilidade, ela decorre do verbo latino procedere, que explica o fato de alguém se tornar garantidor de algo. Então, assim, no direito, é, o, o que orbita em torno do direito são responsabilidades. E quando a gente fala em responsabilidade civil, nós estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando de indenização, tá? Nós estamos falando de reparação de dano pecuniário, certo? Então, assim, responsabilidade civil do Estado. Quem é que garante o pagamento dessas indenizações? É o Estado. Por isso que você fala que o Estado é o garantidor dessas obrigações, né? Então, o termo responsabilidade, ele é utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa, né, seja natural ou jurídica, ou seja pessoa física ou pessoa jurídica, essa pessoa deva arcar com as consequências de um ato, fato ou negócio danoso, né? Vamos imaginar que você se acidenta, né, se envolve num acidente de trânsito por sua culpa, né, ou uma questão que você, fazendo uma reforma na sua casa, acaba derrubando alguma coisa na casa do vizinho e causa algum dano lá. Então, a gente está falando aqui desse tipo de responsabilidade, né? Então, assim, a finalidade da responsabilidade civil e esse conceito é muito importante, é assegurar o restabelecimento do equilíbrio afetado pelo dano. Então, assim, a responsabilidade civil ela vai restabelecer esse equilíbrio, ela reequilibra a relação. Eu causei dano patrimonial no outro, então eu vou reparar com o meu patrimônio o dano patrimonial que o outro sofreu, de forma que eu fico um pouquinho mais pobre e o dano que foi praticado que foi sofrido pelo outro fica um pouquinho mais mitigado, tá? Existem assim algumas questões relacionadas à responsabilidade civil, né? Uma delas é o fato gerador da responsabilidade. Ela pode decorrer de um contrato, ou seja, o contrato vai estabelecer que na ocorrência de um evento danoso, a responsabilidade fica apurada. Vamos imaginar aqui o contrato de seguro, tá? Que vai estabelecer o prêmio, o valor das indenizações, tá? Ou a responsabilidade pode ser também extracontratual. É aquele caso que eu citei para vocês do acidente de trânsito. Eu não tenho relação nenhuma com a pessoa com quem eu me acidentei na rua. Então não existe contrato entre nós, né? Mas existe essa responsabilidade extracontratual. E ela pode ser subjetiva ou objetiva, ou seja, pode depender ou não da minha conduta, pode depender ou não de culpa, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Existem algumas normas que podem vir a ser violadas, né? Normas de direito civil, de direito penal ou de direito administrativo. Vamos imaginar aqui normas de direito administrativo, normas ambientais, tá?
penal, você cometeu um crime e a partir desse delito você nasce para você uma obrigação de reparar os danos que a vítima sofreu, né? E a responsabilidade civil é a responsabilidade patrimonial, tá? A responsabilidade pode ser tanto de forma direta quanto indireta, tá? Então, ela vai ser direta quando eu provoquei o dano, ou vai ser indireta quando, de repente, o meu filho, pelo qual eu sou responsável, praticar o dano. Mas vai afetar o meu patrimônio porque eu tenho uma responsabilidade legal, tá? Então, assim, nós vimos que no Estado nós temos funções que são judiciárias, legislativas e administrativas, né? Especificamente no caso da responsabilidade civil do Estado, nós temos essa responsabilidade contratual, que decorre tanto da lei de licitações quanto das alterações da lei de licitações, né, na lei 14.133, quanto extracontratual, que decorre da Constituição de 88, que fala sobre a obrigação de reparar o dano praticado em relação a outra pessoa, tá? Especificamente em relação à questão do Estado, eu quero ler com vocês o parágrafo 6º do artigo 37, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso quanto responsável nos casos de dolo, tá? Então, imagine que você está numa diligência e que no curso dessa diligência você atropela uma pessoa, tá? Ou que você causa um dano patrimonial para poder se ver investido dentro de um imóvel que está sofrendo algum tipo de ah, incêndio, por exemplo, tá? Ou que você de repente arromba um portão para entrar, para acessar uma casa que está pegando fogo no fundo, tá? Ou seja, não é aquela casa que você arrombou que está pegando fogo, é a do vizinho, mas você precisa daquele acesso. Então, assim, é, 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 não existe uma relação contratual direta do Estado para com aquela pessoa, mas a responsabilidade ela decorre dessa conduta, tá? Dessa conduta lesiva. E existem algumas excludentes de responsabilidade, como, por exemplo, as causas de força maior, culpa da vítima e culpa de terceiros, né? Ou seja, quando você comprova que o dano ocorreria mesmo sem a sua intervenção, isso é uma excludente de responsabilidade. Quando a própria vítima ela provoca aquele dano, né? Que a gente fala aqui de culpa da vítima. Então, imagine que você. Eu vou trazer um exemplo que ele não é assim muito consolidado na jurisprudência, tá? Mas imagina uma situação de um pedestre que está atravessando uma rua fora da faixa, tá? E aí você vem a colidir com essa pessoa e causa danos, ou até ela vem a óbito, tá? Então, assim, ela não deveria estar atravessando a rua naquele local. Então, isso poderia ser usado como um fundamento para uma excludente de responsabilidade, ou então, pelo menos, uma redução de indenização, tá? E você pode ter também questão de culpa de terceiros. Para poder desviar de um acidente, você acabou provocando outro acidente, tá? E existe atenuantes, como eu falei do caso lá do pedestre, né? Em que você tem uma culpa concorrente com a vítima. Então, às vezes a vítima estava em excesso de velocidade, o acidente continuaria acontecendo? Continuaria, mas talvez em proporções menores, né? Por exemplo, tá? E a reparação de danos causados a terceiros pode ser feita no âmbito administrativo ou judicial, tá? Quando ela é feita no âmbito administrativo, quer dizer que eu não entro com processo na justiça, quer dizer que eu não recorro ao judiciário, tá? Já o judicial é o contrário, diz que você vai entrar com uma ação, um processo judicial que vai ser julgado depois por um magistrado, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito de responsabilidade civil do Estado. Deixo aqui para vocês os meus agradecimentos por toda a atenção que vocês dispensaram aqui a nós, na nossa disciplina, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso e boa sorte na prova na semana que vem. Um forte abraço a todos.